Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo do projeto Lendo King, no qual eu estou lendo os livros do Stephen King, o mestre do terror, em ordem cronológica. E o vídeo de hoje é o 15º vídeo do projeto, onde eu vou conversar com vocês, na verdade assim, onde eu documentei a minha leitura de O Talismã, que é esse calhamacinho aqui de mais de 700 páginas, que é uma coautoria do Stephen King com o Peter Straub. E esse livro, diferente da maioria dos livros aqui do projeto, da maioria dos livros do Stephen King, não é um livro de terror, é um livro de fantasia. E eu só descobri isso no meio do processo ali da leitura. Eu não sabia que era um livro de fantasia, mas é um gênero que eu gosto bastante, é um dos meus gêneros favoritos aí de leitura. Então foi uma surpresa bem agradável pra mim, eu amei fazer a leitura de O Talismã e eu estou gravando essa entrada aqui em janeiro para dizer que o projeto, apesar de ter dado uma escorregada ali ano passado, neste bendito livro, agora em 2022, que é quando vocês estão assistindo esse vídeo, ele vai sair, acho que na segunda ou terceira semana de janeiro, vocês vão poder voltar a acompanhar o projeto Lendo Stephen King em ordem cronológica aqui neste canal. Todos os meses, se der tudo certo. Então, assim, O Talismã era a leitura de julho do ano passado, de 2021. Só que ele é um belo calhamacinho. E, assim, apesar de adorar ler calhamaços, eu peguei ele numa época que eu tava entrando numa baita ressaca literária. E aí, essa leitura só foi ser concluída lá pra novembro, dezembro, como vocês vão acompanhar nesse vídeo aqui, que foi uma espécie de diário de leitura, assim como eu faço com todos os livros que são lidos aqui no projeto. E aí eu quero dizer que agora, em 2022, eu pretendo seguir lendo, no mínimo, um livro do King por mês, para dar continuidade no projeto, e aí é pra sair um vídeo desse projeto por mês aqui também no canal. O Talismã foi publicado em 1984 e aqui no Brasil ele sai pela editora Suma de Letras. E esse livro, como eu disse, é uma fantasia, só que é uma fantasia bem aterrorizante, assim, bem trevosa, tenebrosa. Tem uns elementos fantásticos muito diferentes. A história vai se passar em um universo que se parece com o nosso, mas ao mesmo tempo tem uma realidade meio que alternativa que acontece na metade da história praticamente aqui. E como eu disse, esse livro foi uma surpresa muito agradável. Eu amei fazer essa leitura e vocês vão acompanhar aí ao longo do vídeo eu conhecendo os personagens aqui, o Jack Sawyer, que é um garoto de 12 anos, que a gente vai acompanhar a jornada dele em busca desse talismã para salvar o mundo em que ele vive. Então eu espero que vocês gostem de assistir esse vídeo, espero que vocês se interessem e leiam O Talismã. E se você gostar do vídeo, gostar aqui do canal, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para assim você não perder nenhum dos próximos vídeos. Bora lá agora para o diário de leitura de O Talismã. Olá, amigos que estão assistindo esse vídeo. Hoje é, acho que quinta-feira, dia 1º de julho, começando um novo mês aí. E vamos falar sobre o frio. Está frio demais, gente, não estou dando conta. Então hoje eu vou praticamente passar o dia inteiro lendo esse livro aqui, que é o livro deste vídeo, né? O Talismã do Stephen King com Peter Straub. Então, eu não sei se eu tinha falado alguma coisa, se eu falei alguma coisa na abertura, assim, mas eu decidi fazer uma entrada aqui nesse vídeo a cada parte, porque esse livro aqui no sumário a gente vê que ele é dividido em 4 partes. Nossa, gente, tá frio demais. E ele vai até a página, o quê? 400 ou 750 mais ou menos, um baita de um calhamacinho. E aí eu terminei de ler a primeira parte, agora eu vou começar a segunda, que se chama O Caminho das Provas, que foi até a página 97, a primeira parte, e aí eu vim aqui conversar sobre como foi essa primeira parte pra eu poder continuar a seguir a leitura aí. Por enquanto, estou gostando. E assim, já fiquei surpresa com algumas questões. Vamos lá. Esse livro vai começar contando a história de Jack Sawyer, que é um garoto de 12 anos que tá meio que viajando ali pelos Estados Unidos com a mãe dele. E no começo fica tudo muito misterioso ali. Tipo assim, eu demorei algumas páginas, mais ou menos na página 40, 50 por aí, que eu fui entrar mesmo na história, entender, começar a entender o que estava acontecendo, que história era essa que estava sendo contada. Então a gente descobre que esse Jack e a mãe dele estão viajando porque ela tá doente, ela tá muito doente e ela nem tinha contado pra ele. Ele descobriu ali, por algumas questões, ele acaba descobrindo que ela tá muito doente, ela tá morrendo e que eles estão meio que fugindo do sócio do pai dele, porque o pai dele aparentemente também já morreu aí. Então, a história começa a ser contada assim, eles lá num lugar que eu não vou me lembrar o nome, lá nos Estados Unidos,
perto de uma praia, hospedados num hotel. E aí o Jack sai lá pra andar e ele conhece um cara que se chama Speed. Ele tem outros nomes, mas ele fica chamando ele de Speed. E esse cara começa a falar pra ele, eles começam a conversar sobre meio que um mundo paralelo que existe. E aí parece ser meio que uma outra dimensão, um mundo que as pessoas desse mundo real têm duplos nesse outro mundo aí, sei lá. Que mundo que é esse? E eles chamam de territórios. E o Jack, aparentemente, meio que consegue flutuar entre esses dois mundos. Porque desde o comecinho aqui do livro, fica contando umas coisas muito esquisitas, que depois você entende, que ele tá falando sobre as visões que ele tem desse lugar. E ele fica falando que ele tem sonhos acordados, mas não são sonhos, né? É uma realidade, aparentemente. E aí, nessa primeira parte, foi basicamente isso, introduzindo esses personagens aí. O Jack, a mãe dele, que eu não vou lembrar o nome, esse Speed, que é um senhor lá da praia que vai instruir o Jack as coisas que ele tem que fazer. E ele instrui ele a ir para esses territórios, para esse mundo paralelo, e buscar um talismã, que é o talismã do nome do livro, espero eu, que tá lá nesse mundo pra tentar salvar a mãe dele, porque a mãe dele tá morrendo, né? E aí também a gente fica conhecendo esse sócio do pai, do Jack, que chama... Bom, não vou me lembrar como é que esse sócio chama, mas é alguma coisa slot, tipo isso, sei lá. E esse cara aparentemente é um dos vilões aí da história, porque ele tá atrás do Jack e da mãe dele por algum mistério aí. E aí nessa primeira parte foi isso, e eu fiquei surpresa porque aparentemente eu acho que esse livro não é de terror, ou se é, ele é misturado, porque por enquanto tá parecendo muito fantasia. Mas aí quando você vem aqui na ficha do livro aqui no começo, só tá falando que ele é de ficção, mas eu acho que vai ser uma fantasia, talvez misturada com terror. Nem sei se tem terror nessa história. Então, eu fiquei muito interessada, muito intrigada aí por essa questão desses mundos. Fiquei pensando o que vai ser isso. E aí essa segunda parte eu acho que vai ser quando o Jack vai pra esses territórios lá, atrás desse talismã, e vai começar o que talvez seja uma jornada aí. Então, fiquei bem interessada. Só tenho um comentário a fazer até agora, porque tiveram 2 momentos aqui em que eu fiquei um pouco incomodada com o que estava sendo dito. Esse livro foi publicado em 1984, há quase 40 anos atrás. E eu sei que naquela época as coisas eram muito diferentes do que hoje, e as pessoas eram muito mais abertamente preconceituosas do que são hoje, mas eu sempre fico em dúvida e meio que fico com uma pulga atrás da orelha aí com os livros do King, porque até hoje, os livros que eu li dele, eu não vi nenhum preconceito explícito. O que eu vi é meio que, eu não sei se é preconceito velado ou se é só essa questão da época que os livros foram escritos e publicados, porque, né, a sociedade era mais machista e, assim, era mais preconceito. Ai, gente, eu nem sei, eu sempre fico confusa nessas questões, porque eu nunca entendo e eu sempre fico com medo de passar pano, e eu não quero passar pano pra nenhum autor e nenhuma pessoa preconceituosa. Então eu sempre fico muito em dúvida até sobre o que falar aqui nos vídeos aqui. Afinal de contas, isso é um canal no YouTube, né? É algo público aqui que qualquer pessoa pode ver. E então, assim, não sei. Se você já leu esse livro, me conta aí o que você acha a respeito dessa questão. Porque tiveram 2 momentos aqui. Um momento mais do que o outro. E assim, um momento foi uma fala muito homofóbica aqui, muito preconceituosa com um cara gay da história. E aí eu fiquei muito assim, porque parece... Quando você lê, o que eu sentia a homofobia naquela fala, mas eu senti que era algo do personagem, não do autor. Só que não dá... Tipo assim, eu não consegui saber. E em outro momento foi também, acho que desse mesmo personagem, falando, se referindo ao senhor negro da história. E aí eu fiquei assim, será que é porque os autores criaram um personagem nojento mesmo e preconceituoso e tal? Ou será que isso é questão deles? E aí eu fiquei meio assim com isso. Então, vou continuar lendo o livro. Eu tô muito intrigada na questão da história aqui e o que parece ser um mundo meio fantasioso e mágico aí. Eu confesso que me deu um pouquinho de, talvez, preguiça, porque, gente,
Eu não tô numa fase que eu tô lendo de boa livros muito grandes. O último livro grande que eu li, eu acho que foi Filhos de Duna, que tinha mais de 500 páginas. E esse aqui tem mais de 700. Foi uma leitura muito difícil pra mim. Eu tô meio com o pé atrás, assim, dessa leitura não fluir também. Mas eu espero que ela flua bem. E vocês descobrirão até o final desse vídeo. Então... Então, gente, eu terminei de ler mais uma parte aqui de O Talismã. Terminei a segunda parte, né, no caso, que foi até a página 332, quase metade do livro. E, meu Deus, é um calhamacinho mesmo. Não estou mais tão acostumada a ler livros tão grandes assim. Mas eu gosto muito, não deixo de gostar. E o que eu tenho a dizer... Ah, hoje é dia 6 de... Caso interesse alguém, nem sei lá porquê. Mas hoje é dia 6 de julho, acho que terça-feira. Então, eu falei aqui por último, acho que era dia 1º, né? E eu terminei essa parte ontem, dia 5. Tô bem lenta na leitura, tá dando pra perceber, né? Mas tudo bem. O que importa é que, gente, que livrão! Por que que eu não vejo as pessoas falando desse livro? Será que elas não conhecem? Nunca ouviram falar? Ou o que que tá acontecendo aí? Porque... Muito bom, estou assim, fascinada. É uma fantasia mesmo, viu? Quem gosta, quem tem vontade, sei lá, de conhecer livros do King que não sejam terror, aqui, fantasia. E eu preciso dizer que eu acho que esse é o primeiro livro que eu leio que é uma coautoria, né? O Stephen King e o Peter Straub. E aí eu não sei como que funciona, tipo assim, se eles escrevem a história juntos, ou quem escreve o quê, quem faz o quê. Porque eu estou vendo vários traços do King aqui. Eu acho que o principal, que fica mais escancarado nesse livro, é o personagem principal, que é o Jack Sawyer, que é uma criança, né? E o King é ótimo, ele é maravilhoso em criar personagens crianças, eu adoro. Porque eu não sei explicar o que ele faz, mas é muito bom. E ele é o personagem principal, né, o Jack. Então, isso eu tô vendo um traço aí do King. E a prolixidade eu não tô achando muito não, viu? Porque tá acontecendo muita coisa nesse livro. Mas tem um pouquinho ali, mas é que eu gosto também, né? Então, sou suspeita pra falar. Então, nessa segunda parte, eu nem falei, né, o nome, mas tinha um nome bem massa. Deixa eu ver se eu acho. Essa segunda parte se chamava O Caminho das Provas. E foi realmente um caminho cheio de provas, essas 200 páginas mais ou menos aí. Porque o Jack ficou nessa ida e volta aí, entre essas duas dimensões, que é o mundo real, o mundo que a gente vive, e esse outro mundo aí, que eles chamam de os territórios. Ele ficou indo e voltando e tentando viajar para o oeste em busca desse talismã, né? Que o carinha lá tinha falado pra ele, que eu não consigo me lembrar o nome. Aconteceu muita coisa, muitas aventuras nessa parte, então eu tô gostando muito disso, tô adorando fazer essa leitura. E eu não quero dar spoiler aqui, então assim, não vou ficar falando sobre acontecimentos da história. O que eu vou dizer é que eu tô gostando muito, tá me surpreendendo por ser uma fantasia, porque eu não sabia que era, eu achei que era um livro de terror, porque tá sendo uma jornada, né? E aí tem vários livros de fantasia que tem essa coisa da jornada do herói, como por exemplo O Senhor dos Anéis, que eu acho que é o mais famoso e mais antigo, aclamado, sei lá o que, né? Que é essa coisa da jornada do herói ficar ali viajando e indo atrás de alguma coisa, que aqui no caso, né, o Jack tá viajando lá para o oeste em busca desse talismã para salvar a vida da mãe dele e de uma rainha dos territórios, que eu não lembro se eu falei isso no take anterior aí, mas porque tem os duplos das pessoas, e aí nesses territórios tem um duplo que é da mãe dele, que é uma rainha, a rainha de lá é duplo da mãe dele, ela se chama Laura alguma coisa, Rainha Laura, sei lá. Mais coisas interessantes que aconteceram nessa segunda parte. O Jack arrumou um amigo e um companheiro aí dessa jornada, dessa viagem dele, e que tá ajudando ele. Só que no final dessa segunda parte eu fiquei bem tensa, porque eu achei que ia dar muita merda ali, por conta de umas questões. Porque esse amigo dele é meio que um ser mágico lá dos territórios. Vou falar só assim, porque ele é uma criatura ali dos territórios, diferente. Ele tem meio que umas magias, uns poderes ali envolvendo ele. Não sei se eu posso dizer assim. Não quero dar spoiler, gente, então não vou falar, vocês vão ficar curiosos aí. E também a gente ficou conhecendo bem mais o que eu acho que é o grande vilão da história aqui, que é o Morgan Slot, que tem
um outro nome nos territórios. E ele parece ser um personagem que transita entre esses dois mundos, que ele não tem um duplo, mas que, assim como o Jack, ele anda entre os dois territórios. E aí, quando ele muda do mundo real para o território, essa outra dimensão, a pessoa dele muda também e o nome dele também muda. E aí uma coisa que eu tô curiosa pra saber é se esse Morgan Slot é aquele vilão famosão lá do King, que tem a Dança da Morte, que tem o Pistoleiro, que ele muda de nome, sabe? Que na Dança da Morte ele é o... Gente, nem vou me lembrar, o Randall Flagg. E aí no Pistoleiro ele é outro nome lá que eu não lembro. Mas sabe, esse vilão famosão do King que ele põe em várias histórias, eu tô curiosa pra saber se esse aqui é o mesmo, porque tá parecendo que é. Então não sei, posso estar enganada. Mas aí é isso que eu tenho pra dizer até agora. Eu tô gostando muito. E não vi mais problemas nessa segunda parte. Espero que continue assim. E aí agora vai começar a terceira parte, que chama Uma Colisão de Mundos. Não sei, acho que deve ter talvez uma batalha aí, umas batalhas nessa parte. Essa parte tem mais ou menos 150 páginas. E aí, depois dessa terceira parte, só tem mais a quarta parte, né? Então, quando eu terminar essa terceira parte, eu volto aqui e falo mais a respeito. Olá, cá estou eu de volta, muitos meses e horas após o último take desse vídeo. Mas você aí do outro lado não sabe disso, mas eu sei. Hoje é dia 25 de outubro, tá ligado na loucura? Pois é. E a última vez que eu falei foi sobre a segunda parte de O Talismã, né? Se eu não estiver muito louca. E a terceira parte, que se chama Uma Colisão de Mundos, eu concluí a leitura finalmente hoje, meses após, porque várias loucuras aconteceram aí no meio do caminho, muitos percalços, mas isso aí a gente conversa em outros vídeos aqui do canal. A terceira parte foi da página 335 até a página 507. E aí agora finalmente vou começar a quarta parte, que se chama O Talismã. Eu estou muito curiosa. Então, gente, o que houve nessa terceira parte? Não vou dar spoiler, tá? Eu tô falando o que houve no quesito da minha experiência de leitura. Continuei gostando bastante, mas teve o começo... acho que mais ou menos quase que a metade dessa terceira parte foi um pouco difícil pra mim, complicada a leitura, porque eu estava vivendo um momento de ressaca literária. E esse começo foi uma parte mais lenta um pouco, e um pouco chata talvez também, por conta dos acontecimentos, porque o Jack e o amigo dele, Lobo, tava lá, né, andando lá pelas rodovias, tentando chegar onde eles precisam chegar. E aconteceu um negócio muito irritante do meu ponto de vista, no sentido de eles foram parar em um lugar, uma espécie de... Como que chama, gente? Uma espécie de colégio interno, sabe? E tinha umas pessoas muito malvadas nesse lugar e muito chatas. Então fiquei bem irritada com os personagens, mas eu não acho que a escrita e, assim, a história caminhou por um lado, deu uma caída nem nada do tipo, continuou muito boa. Nessa parte eu senti um pouco da prolixidade do King, que eu adoro, e eu sei que muita gente que é fã do autor gosta também, mas você lidar com uma grande prolixidade, assim, que é aquela meio que enrolação, assim, muita descrição e tal das coisas, num momento de ressaca literária, é um pouco complicado. Então foi um pouco complicado. E foi quando eu dei pause na leitura e eu retornei com essa leitura semana passada. E aí concluí, né, agora a terceira parte. E agora eu pretendo concluir o livro, porque faltam umas 200 páginas só. Vou tentar concluir o livro essa semana, se der tudo certo. E aí, quando eu terminar a outra parte, né, eu venho aqui, falo com vocês e tal, e depois as minhas considerações finais a respeito dessa leitura. Mas, por enquanto, eu continuo gostando bastante. E aí, assim, principalmente da metade pra frente dessa terceira parte, foi muito massa. Mas foi massa num nível astronômico. Assim, porque, gente, aconteceu tanta loucura. E a fantasia pegou de jeito nessa parte. Muitos elementos fantásticos que eu não quero dar spoiler de jeito nenhum, porque eu achei muito massa. E quem curte fantasia vai curtir.
E é uma fantasia mais sombria, né? Porque, afinal de contas, olha só o nome dos autores aqui, né? Eu gostei muito, eu fiquei, inclusive, triste, cheguei a chorar numa parte aqui, o que me deixou meio assim... Porque o King escreve muito bem. E esse outro autor, que é o Peter Straub, eu nunca li nada só dele. Eu não sei como que esse livro foi escrito, assim, essa coautoria, eu não sei como que isso funciona. Mas eu sei que eu consigo perceber vários elementos da escrita do King. Porque antes desse eu já li uns 15 livros, mais ou menos, do King, eu acho. E então eu já tenho em mente como que é, né, a escrita dele, como que ele costuma contar as suas histórias. E eu tô percebendo vários elementos disso aqui. Tem algumas coisas que eu fico meio assim, que eu acho que deve ser mais características desse outro autor, mas eu não acho que isso importe tanto. Se você é fã do King ou não, ou se você quer ler algum livro dele, se você gosta de fantasia, dê uma chance a esse livro, tá, gente? É um livraço, por enquanto. Tá me entregando tudo que eu esperava e mais ainda, porque eu fui pra esse livro sem saber que ele era de fantasia e eu tô bem encantada agora. Eu tô gostando muito. Se você já leu esse livro, pelo amor de Deus, conversa comigo nos comentários, que tem umas partes que estão me pirando na cabeça. Porque, sabe quando você tá lendo e aí você vai virando as páginas, e virando as páginas, e virando as páginas, e você, quando você viu, você leu um monte de página, o dia amanheceu, você perdeu a hora de fazer as coisas porque você ficou completamente imerso na história? Isso tá acontecendo. E eu amo quando isso acontece, eu fico muito feliz. Eu não vejo a hora de descobrir o que vai acontecer. E essa questão do Jack ficar, tipo, né, pulando, assim, de um universo pro outro, de uma dimensão pra outra. Gente, isso é muito louco, isso é muito criativo, isso é muito bem construído aqui na história. Os momentos, principalmente, que isso acontece. E assim, tem meio que umas citações, umas analogias, sei lá, em relação aos territórios, né? Porque chama os territórios, essa outra dimensão aí. Você tá lendo e aí eles ligam isso com a nossa realidade, no caso, com partes da nossa história que podem ser meio que derivadas desse lugar. E aí, meu Deus, não sei como falar sobre isso sem dar spoiler, então não vou falar. Mas assim, eu leio e eu fico assim, meu Deus, que coisa foda, como que alguém pensou nisso? Como assim? Eu acho fantástico. Então, estou adorando essa leitura, tô bem imersa. Vou começar essa quarta parte hoje, porque eu tô assim, meu Deus, onde que isso vai dar? Estou desesperada pra saber. Daqui a pouco assim, né? Quando eu terminar a quarta parte, eu volto aqui e converso mais a respeito. Olá, pessoas! Hoje é terça-feira, dia 2 de novembro. Estou voltando aqui para dizer que terminei de ler o Talismã. Então, assim, né, vou comentar sobre essa quarta e última parte e sobre o livro como um todo. Eu já quero deixar registrado aqui que eu amei muito esse livro. É um livrão de fantasia. Eu tô meio que entrando mais de cabeça nesse universo de livros de fantasia nesse ano, né, de 2020. Tô com alguns projetos de leitura para esse gênero especificamente aqui no canal. E aí, esse aqui tá sendo, acho que o segundo livro de fantasia que eu tô lendo do King, sendo que esse é do King e do Peter Straub, porque o primeiro foi o Pistoleiro, que é o primeiro livro de A Torre Negra, já tem vídeo dele aqui no canal. E eu tô lendo, como eu tô lendo em ordem cronológica, né, assim, eu li o Pistoleiro, que foi o primeiro, aí o segundo livro de A Torre Negra eu vou ler, acho que depois de uns 3 livros depois desse ainda, porque, né, os livros de A Torre Negra não foram publicados em sequência certinho, assim. Tem outros livros do King publicados no meio. Enfim, nessa quarta parte, a jornada do Jack Sawyer atrás do talismã vai chegar ao fim, né? Lógico, porque o livro acaba. Mas ela vai se intensificar de uma maneira que, assim, vai ficar muito trevosa em alguns momentos. Em outros momentos, extremamente fantástica. E, assim, coisa de Senhor dos Anéis, sabe? Sabe aquela parte da viagem que os personagens estão chegando ali, aonde eles devem chegar, e aí eles vão enfrentar batalhas e tal. Tem essa coisa em várias histórias de fantasia, né? Não sei se isso surgiu em Senhor dos Anéis ou se foi em outras histórias, mas tem isso em várias histórias de fantasia e eu gosto. Ainda não me cansei dessa trama. E aqui acontece isso. Eu não sei dizer se o final é algo muito inesperado. Eu já esperava o que ia acontecer, então não me surpreendeu. Eu acho que não é aqueles livros... Lógico que assim, tá, gente?
cada livro vai funcionar de um jeito para cada leitor. E eu vou ler o livro, eu vou ter uma experiência, você vai ler o mesmo livro, você vai ter uma experiência diferente por conta da sua vida, por conta das coisas que fazem sentido para você, por conta dos conhecimentos de vida e de outras histórias e assim que você tem. Então eu acho que esses são alguns pontos que fazem as leituras serem diferentes para cada pessoa. Então, eu gostei muito do livro. O que eu posso fazer aqui é recomendar porque eu gostei e falar os motivos pelos quais eu gostei e o que tem nessa história pra ver se te interessa e se você vai ficar interessado em ler. E aí, só lendo que você vai saber se você gosta também ou não. Então, eu recomendo muito esse livro. Eu gostei demais. Só que não é daqueles livros que o final é super... tem um plot twist ali, né? Uma reviravolta inesperada. E vem algo que não faz sentido. Que, assim, você não estava esperando em nenhum momento da história. E essa coisa acontece, você fica surpreso e tal. Não é um livro assim. Até porque isso costuma ser mais em livros de suspense, né? Mas tem livro de tudo quanto é gênero. Acontece isso no final. Aqui não, aqui eu diria que é um final já esperado, só que é muito reconfortante de ler, sabe? Porque olha o tamanho desse livro, cara. 750 páginas, 749 páginas, 748, 750 páginas de uma bela história e uma história cheia de percalços ali e altos e baixos e, enfim, várias coisas que você vai se apegando aos personagens, pelo menos eu fiquei muito apegada aos personagens daqui, e que você fica torcendo pra que dê tudo certo no final. E aí, assim, lógico que eu não vou contar o final, mas eu gostei muito do jeito que terminou a história. Porque, sabe, você fica esperando, e aí quando acontece, você fica tipo, ai, finalmente aconteceu, meu Deus do céu. Então, eu fiquei muito feliz em fazer essa leitura, em finalizar, principalmente, porque você que está assistindo esse vídeo acompanhou aí essa jornada que foi. Porque eu comecei a leitura desse livro, que era o livro de julho, ou de... Acho que esse era o livro de julho ou de agosto, gente. Acho que foi de junho ou de julho, sei lá, tô perdida aqui. E eu estou terminando ele hoje, dia 2 de novembro, olha só. E assim, não sei se eu vou conseguir ler mais algum livro do King nesse ano. Eu pretendo ler pelo menos o próximo na ordem cronológica, que é Os Olhos do Dragão. Então acompanhem o canal aqui pra vocês saberem o que vai virar. E aí, quando terminar o ano, a gente vê onde que o projeto do King parou e a gente vê como que vai ser ano que vem, tá? Mas, no geral, eu queria dizer que eu amei esse livro, eu recomendo muito, principalmente se você gosta de leituras de fantasia e uma leitura mais complexa, porque é aquela coisa, né? Tem fantasia mais jovem adulto e tem fantasias mais adultas, assim. Fantasias mais de adolescente, mais adultas. Essa daqui, eu não sei como pode ser classificada, tá? Porque tem algumas questões aqui que eu acho que não são muito de adolescentes. Eu acho que o clima tem tem horas que o clima fica bem pesado. Então não sei se é uma leitura muito para adolescentes, mas se você já é um jovem adulto aí, fica essa recomendação que eu recomendo de boa, sem receios. E é um livrão, mas não fiquem com medo do tamanho. Se você gosta dessa coisa... Porque eu gosto muito disso, sabe? De histórias grandes, de pegar e acompanhar os personagens durante muito tempo ali e ter toda uma construção do mundo. E tem muito isso aqui. E é algo que eu gosto bastante. Também tem a prolixidade do King bem clara aqui, tá? Em vários momentos. Mas como eu já disse diversas vezes, eu gosto disso. Eu acho que me deixa mais imersa ali no mundo. E são leituras que eu faço mais com calma, sabe? Mas ao mesmo tempo tem momentos que você não consegue desgrudar os olhos das páginas. E eu amo tudo isso, tá? E eu não vejo a hora de ler o próximo livro do King. Estou muito feliz de ter concluído essa leitura. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo aqui do canal e do projeto Lendo King. E se você já leu o Talismã, me conta aqui nos comentários o que você acha dessa leitura. E se você ainda não leu, mas ficou com vontade de ler, me conta aqui também. Eu vou deixar todos os links, como sempre, na descrição aqui do vídeo. Então tem link para compra na Amazon desse livro. E se você comprar, você ajuda o canal por meio de uma comissãozinha. Tem link para Instagram, tem link para meu Scoob, para tudo quanto é coisa. Tem link aqui na descrição, tá? Desse vídeo. E é isso. Vou lá até o próximo vídeo do projeto, que será Os Olhos do Dragão, então, que também é outra fantasia. Então, olha só, King não é só terror, tá vendo? Vou lá, gente. Muito obrigada pela companhia. Beijinhos e até a próxima.